Pessoal, então eu havia deixado vocês um breve momento para poder, eu gostaria que aproximasse aqui, para eu poder separar os grãos, né, inteiros sem casca, integral sem casca, e agora aqui então os grãos marinheiros, aqueles que ficaram com casca apesar do processo de separação, tá? Que é um processo abrasivo, duas borrachas em velocidades diferentes, elas vão tirar essa casca do arroz. Então, nós vamos pesar esse material aqui. É isso que nós vamos fazer. Pode... Ok? Exatamente, nós vamos pesar aqui. Então, aguarde um momento que eu vou pegar um becker. Tá? Nós vamos colocar o becker aqui. Essa balança, se eu apertar no T, que é a tara, eu desconsidero o peso do recipiente. Aí eu posso pesar só o arroz integral. Ó, 30,65, tá? Quer dizer que no processo nós perdemos quase 70% do peso da casca, nós perdemos o peso da amostra, 70% é a casca. Já confesso que aconteceu o quê? Normalmente um arroz ele vai perder 22% de casca. Então, o que deve ter acontecido? Tem muito grão ainda que não foi descascado, que está aqui dentro. E óbvio, quando eu vi, tem muito volume de casca aqui, tá bem? Então, o que nós deveríamos fazer? Primeira coisa, o equipamento ele pode não estar bem regulado, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer todo um trabalho em cima de quanto tempo eu tenho que deixar aqui, a velocidade, eu tenho que regular as borrachas para que na velocidade da caída desse arroz com casca, ele caia e consiga descascar. Nós não vamos agora fazer testes e retestes para descascar esse material, mas já reforço que o arroz, quando ele descasca, ele não deve ficar só com 30%, 30% de arroz integral, ele fica normalmente uns 70%. É certo que aqui dentro ainda tem muito arroz que não está com casca, eu teria que voltar. Mas como é só uma aula demonstrativa, didática, para vocês conseguirem observar todo o funcionamento do equipamento, nós vamos seguir o processo, ok? Então, pode ficar com a imagem toda no equipamento, mantenha ela sempre aí, ok? Só no momento que eu pedir para aproximar, a gente vai aproximar. Então, agora que eu falei para vocês, nós vamos fechar, colocar aqui o compartimento, de novo, vamos fechar aqui. E vamos colocar esse arroz integral agora agora sim eu peço para aproximar um pouquinho. Nós vamos botar aqui dentro, vamos ligar o equipamento, vamos botar aqui dentro. E vai ficar por 1 minuto aqui dentro. Esse arroz tem, dentro dessa caixa, tem uma pedra abrasiva, tá? Aqui dentro dessa caixa tem uma pedra abrasiva. Não temos, mesmo que a gente aproxime a imagem, não vai conseguir, tá? Mas tem uma pedra abrasiva, depois eu mostro essa pedra fora do equipamento para vocês visualizarem. Eu deixo 1 minuto aqui, nós vamos contar e depois nós vamos abrir esse orifício. Depois fechamos de novo. Quando isso acontecer, nós desligamos o equipamento e pesamos novamente esses 30, tá? Nós temos que anotar. Seguinte, vocês fiquem aqui observando. Eu vou deixar a câmera no equipamento para vocês observarem. Eu vou ali pesar novamente para ter todos os dados. Nós vamos anotar e fazer os cálculos. Então, fica aí um breve momento que eu já volto. Ok, voltei. Então eu vou me posicionar aqui um pouquinho na frente de vocês. Vou ligar o equipamento e vou colocar.
né? Então nós vamos ver agora. Olha aqui, o arroz que estava integral agora ficou branquinho. Arroz branco polido, arroz branco ou arroz polido. É a mesma coisa, ok? Vamos pesar então para saber? Então vamos, acho que pode se dirigir para a balança. Nós vamos para a balança agora. Então aqui, a mesma coisa. Eu vou botar o recipiente, vou tarar, vai desconsiderar o peso. E agora eu vou então colocar o polido, ok? Vejam então, agora eu quero que vocês anotem, me ajudem aqui, ó. Nós tínhamos então, primeiro nós partimos de 100, aqui, de uma amostra de 100 gramas, tá? De arroz em casca. Aí a gente tirou a casca, aqui, tá? Mantém aqui. 100 gramas com casca, nós tiramos a casca e obtivemos 30,56, ou seja, o grão integral. Agora a gente tem de grão polido, tá? 23,06. Isso nós temos que anotar porque vai ser importante para a gente ver as duas coisinhas que a gente pede, e é óbvio que vai cair em alguma das atividades de vocês. A renda e o rendimento. Já reforço para vocês que aqui na apostila está errado. Renda é somente grãos inteiros, tá? Rendimento é a soma dos inteiros e quebrados. Então, nesse momento, quando eu tenho esse dado aqui, ó, nada mais é do que o grão polido. Quando eu vou ter o grão polido, dentro do grão polido eu tenho o grão inteiro e quebrado. Então, é exatamente o rendimento. Já reforço a vocês, isso aqui não são dados reais. Na vida prática, esses valores não são 23, são 68%, 70% de grãos inteiros mais quebrados. Abaixo disso quer dizer que o arroz ele é muito ruim, ele é péssimo, de péssima qualidade. Se o equipamento tivesse 100% de sua eficiência, eu diria que esse arroz que a gente está fazendo hoje na aula prática, ele é extremamente ruim. Ninguém compraria, ele quebra demais. Mas eu creio que é o equipamento que não está bem calibrado, né? Isso então depois, nesse momento, não nos interfere. O que vocês têm que entender é o processo, tá bem? Gostaria que vocês frisassem agora lá na balança novamente. Tá bem? Nós vamos pegar esse arroz e nós vamos seguir a análise, tá bem? Vamos lá. Então, deixa aqui. Pode seguir. Agora, isso aqui não tem mais sentido para nós. Nós vamos seguir aqui, né? No triê. O triê é que vai fazer a separação, porque depois que eu poli, eu descasquei, eu poli, todos esses processos são abrasivos, eles fazem com que o arroz quebre. Algumas variedades de arroz quebram mais, outras quebram menos. Muitas vezes o arroz também não é, mas eu plantei uma mesma variedade em Pelotas e outra em Arroio Grande, e que uma quebrou mais do que a outra. O que aconteceu? Às vezes o clima, quantidade de água, outras situações que fazem também com que a qualidade desse arroz seja comprometida. Então eu vou colocar agora aqui o arroz dentro do triê, tá bem? Então mostrando que o arroz quebrado, o triê vai girar, o arroz quebrado ele vai ficar dentro do buraco, e quando esse triê estiver nessa posição, o arroz quebrado que está aqui, ele cai dentro desse orifício, ó. Então é isso que vai acontecer, o triê vai girando, girando, girando. Então o arroz quebrado fica dentro do buraco, quando ele se vê encaixado no buraco, e aí ele cai quando o triê está nesse sentido, o quebrado cai. E o inteiro ele não entra, ele não fica no buraco, ele fica sempre embaixo e ele nunca vai chegar nessa posição para ficar aqui dentro. Então aqui dentro vai ficar todos os grãos quebrados e aqui dentro do triê todos os grãos inteiros. E aí temos como separar um do outro. Ok, encaixou e vou ligar. Espera aí, observe, fique observando o equipamento. Eu vou ligar o nosso cronômetro também, porque essa análise aqui e essa aqui, todas são com tempo. Então vamos lá, vou botar o temporizador.
Ok, ligou. Deu o tempo, né? 1, 2, então deixar bem... Isso aqui tem que ser muito correto. Nós vamos tirar. Ó, gostaria que vocês olhassem lá, que o que ficou lá dentro? Os grãos quebrados, tá bem? E aqui dentro do triê, né? Gostaria que fizesse uma imagem agora dentro do triê, os grãos inteiros. E aí tem como a gente fazer a pesagem. Então vamos nos encontrar agora lá na balança, com todo cuidado, nós vamos até lá, ok? Então, nós vamos fazer uma pequena parada agora no vídeo e vamos se encontrar lá no peso na balança, ok? Mas pode interromper. Tá bem? Então vamos lá? Vamos pesar aqui, ó, novamente, os grãos inteiros. Vamos levar nossas anotações e nós vamos pesar. Eu vou precisar, permaneça aqui na filmagem, nós vamos pegar um outro equipamento. Tá? Não importa o recipiente que eu tô pesando. Ó. Então, aqui, ó, grãos inteiros tem o peso de 19,31, tá? Então, agora nós saímos de uma amostra de 100 gramas. Quando descascamos, ficou 30,56. Isso representa os grãos integrais. Quando a gente poliu esse grão integral, a gente obteve 23,06, né, o grão polido. Quando a gente separou esse grão polido entre inteiros e quebrados, a gente obteve 19,31. Se a gente diminuir 23,06 de 19,31, a gente vai ter os grãos quebrados. Que nós não necessitamos nesse momento, então não vamos fazer o cálculo aqui, mas era só fazer a diminuição desse, com esse nós vamos ter os grãos quebrados, ok? Então, em cima da apostila mesmo, o que é a renda, pessoal? É os grãos inteiros, eu vou lá e vejo, ó. Nessa análise, então a renda seria 19,31, tá bem? O rendimento é a soma dos grãos inteiros e quebrados, que é exatamente essa aqui, né? Grão polido, porque quando eu poli esse integral, eu tinha lá dentro grão quebrado e grão polido. Grão quebrado e grão inteiro, desculpa. Mesma coisa que o grão polido. Então, rendimento é o 23,06. Tá bem? Então, voltando agora aqui a apostila, nós vimos lá o equipamento, tá aqui a apostila, tá? Aquilo que vocês tinham visto. Então, a análise de renda e rendimento, vocês já sabem fazer, nós acompanhamos no laboratório, tá bem? Virando a página lá, nós temos na página 19 outra análise, classificação de defeitos dos grãos. Aí eu gostaria então que vocês me acompanhassem aqui na mesa de classificação, como eu já havia mostrado para vocês. Essa aqui é uma mesa de classificação, tá? Ela não é azul por mero capricho, ela não é verde, ela não é outra cor, porque alguém pensou que gostava da cor azul, gostava de um tom sobre tom.
A cor azul ela é uma mesa para grãos. Por quê? Porque um fundo azul com as cores que os grãos, a maioria tem, realça. E como muitas análises eu preciso do visual, por exemplo, nesse momento quando eu estava tirando os grãos, os marinheiros, eu precisei de uma análise visual. Eu tive que ver qual que estava com casca e qual que estava sem casca. Quando eu vou fazer defeitos, e agora eu gostaria que vocês acompanhassem aqui na apostila, ó, porque eu não vou ter para mostrar para vocês. Quando a gente faz a separação de grãos, dos defeitos dos grãos, de que amostra a gente vai fazer os defeitos dos grãos? Daqueles grãos inteiros que tá lá, que a gente recém pesou. Então, quando eu tiver que achar o grão mal polido, eu vou ter que precisar dessa mesa de classificação. Quando eu ver o grão estriado, que é com umas fissuras, eu vou precisar dessa mesa de classificação. Os grãos rajados, que eles estão mais pretos, ou os grãos picados, que tu vê manchas pretas, ou um picado que é de insetos, tá? Ou quando a gente estiver fazendo grão ardido, quando o grão está queimado, grão com ponta preta, quando tem uma ponta preta numa das extremidades. Grão amarelo, vocês vão ver que o grão ele é branquinho, mas alguns são amarelados, então tem que tirar, isso tudo é defeito. Grãos pretos, grãos mofados, matéria estranha, ou seja, grãos de outras cultivares, como às vezes eu planto na mesma lavoura feijão, arroz, soja, e aí depois quando eu faço a colheita dos grãos ainda eu encontro resquícios da cultura antiga ali. Então tudo isso é feito nessas mesas de classificação. Tá bem? E determinação de umidade, eu já mostrei para vocês, né? Eu mostrei para vocês a estufa, gostaria que vocês olhassem aqui. Ó, então, um dos métodos de determinar quanto de água tem um grão tá aqui, determinação de estufa. Aqui nós temos uma estufa, vou abrir novamente para vocês visualizarem por dentro. Pode manter, ok? Aqui na apostila ainda eu mostro esse determinador por infravermelho. Vamos ver aqui, ó. No laboratório aqui nós temos até na escola um determinador de infravermelho, mas não aqui nesse. Mas eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó, o destilador EDABO, tá? Então eu gostaria que mantivesse a câmera à distância, tá? E nós vamos lá. Pode manter a distância, nós vamos olhar dentro desses equipamentos qual é. É esse aqui, tá? Esse aqui é um determinador de umidade. Então, como é que vai acontecer? Tá? Eu tiro aqui. Tá? Aqui dentro, ó, é que agora tá ruim, não dá pra eu mostrar. Mas aqui dentro vai ir grão e óleo, tá? Numa dada quantidade que o método vai dizer. Eu vou botar isso aqui dentro, grão e óleo. E aqui essa vidraria vai ficar acoplada com uma vidraria lá embaixo, ó, com uma proveta, tá bem? O que vai acontecer? Gostaria então de uma visualização de todo o equipamento para eu mostrar o funcionamento. Fecho aqui e fecho aqui. Por quê? Aqui dentro tem um sistema de aquecimento que vai aquecer. Aqui dentro desse cilindro azul tá a minha amostra com o óleo, né? Esse óleo com arroz, com a amostra, seja ela arroz, seja soja, vai começar a ferver. E aí ele vai começar a ferver. Como esse sistema aqui tá fechado, aqui dentro, ó, tem uma saída que pode sair algum líquido, algum material. Quando tá fervendo, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, quando o óleo ferver, é sinal que a água já está fervendo há muito tempo e a água não tem por onde sair. Aqui está fechado, o único ortifício da água que está no grão sair é por aqui. Ele sai e é coletado ali. Então, é uma análise que literalmente eu quantifico a água do grão ou a umidade do grão pela saída da água. E ela sai por aqui e é quantificada. Então, essa proveta aqui, ela, à medida que a água cai, né, se caiu e ficou aqui no 5, quer dizer que tem 5% de umidade ou de água nesse grão. Então, é uma leitura rápida e direta, tá? É um método muito usado, é o EDABO,
ou o método por destilação, muito usado para determinação de umidade também, tá, pessoal? Então, agora aqui nós também temos outro equipamento, tem na apostila, esse aqui é o determinador de umidade, tá? Pode fazer uma tomada mais à distância. Determinador de umidade pelo método universal. Esse método aqui é um método indireto que tinha na apostila. Por quê? Porque eu coloco a amostra aqui e o equipamento, ele mede uma propriedade da água, ele não mede a água em si. Ele mede, por exemplo, a água tem condutibilidade elétrica. Tanto é que tem condutibilidade elétrica que quando o nosso chuveiro da nossa casa queima ou dá curto-circuito, a gente leva um choque. Por quê? Porque o choque do chuveiro vai para a água e passa para o nosso corpo. Se não tivesse condutibilidade elétrica, nós não sentiríamos choque através da água. Então, uma tomada agora pode manter, todo assim, eu vou explicando. Então, esse equipamento aqui, ele vai medir a condutibilidade da água. É um método indireto, por quê? Porque eu não estou medindo a água, estou medindo uma propriedade da água. Agora aqui uma tomada nesse equipamento. Por que esse equipamento é um método direto? Porque eu não estou medindo uma propriedade da água, eu estou medindo literalmente a água que está entrando aqui, que está saindo dessa amostra, está passando por esses caninhos e está ficando na proveta. Agora vamos lá para a nossa estufa, tá? Vamos lá para a nossa estufa. Esse método aqui é um método direto. Por quê? Porque também a estufa tem todo um sistema de aquecimento. E aí ela vai fazer com que esse aquecimento evapore a água que está no grão. E aí eu tenho o quê? Eu boto o grão aqui com um determinado peso e tiro esse equipamento num determinado peso após a secagem. Então, o peso antes e depois da amostra entrando nessa secagem é que vai me dar uma porcentagem de umidade, tá bem? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, né? Eu gostaria de mostrar esse laboratório, essas condições. Vocês estão convidados a vir nos visitar e toda e qualquer dúvida desse vídeo, postem lá no fórum de dúvidas, que eu estou sempre ali, as tutoras sempre estão ali à disposição. Nesse momento eu gostaria, quem está fazendo essa filmagem é uma das tutoras à distância, a professora Magna. Então, Magna, eu gostaria que tu virasse a câmera para ti mesmo e te apresentasse. Ela não quer se apresentar? Quer, muito bem. Então, eu vou pegar aqui a máquina e virar para ela ver. Então, a Magna aqui, né? Olá, pessoal. Eu sou a Magna, eu sou a tutora de Venão Soares e de Santo Antônio da Patrulha. Ok. Então, pessoal, nós estamos finalizando o vídeo, tá? E um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Um tchauzinho e até logo.